soltos. Estamos aqui com esse convidado ilustríssimo, Murilo Araújo, que se define como bicha negra cristã e ativista. Yes. E ele tem um canal maravilhoso no YouTube, que se vocês ainda não conhecem, vai lá, Moro Pequeno, que vocês vão falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi nessa vida. Se você também sente que você tá meio perdido, perdendo tempo, com crush lixo, com escolha errada, ativa as notificações, se inscreve nesse canal que a gente vai mudar tudo isso juntos. Murilo, e todo esse date começou, né, com o seu vídeo que a gente ama. Você percebeu? Você tinha um padrão de escolha nos boys do Tinder. Tinha acabado de começar o meu canal no YouTube e estava nesse processo de refletir um pouco mesmo sobre a minha relação com outras pessoas, num processo também da minha relação comigo mesmo, assim, de entender a minha identidade racial, de me entender como uma pessoa negra, principalmente porque eu tenho uma pele de tom claro, e essa identidade foi negada desde sempre, e nem foi uma coisa que fez muito parte da minha formação enquanto um homem gay, assim. Eu me descobri gay e aí fui lá pro mundo gay, né, colorido, empoderado, diversidade, vamos abraçar todo mundo. Só que não era exatamente bem assim, né? E aí esses dois processos, eles foram processos que para mim foram meio juntos, assim, porque foi principalmente através desse processo de compreender as experiências de rejeição que eu vivi, que eu também fui entendendo essa minha identidade racial, até porque essas coisas estavam conectadas. Eu morava em Viçosa, no interior de Minas Gerais, que era uma cidade pequena. Você imagina o mundo gay numa cidade pequena, né? Um ovinho desse tamanho. Como é, menina? Foi um processo que eu também estava tendo algumas experiências, algumas vivências afetivas bastante frustrantes, esvaziadas, esvaziantes, assim. E estava tentando entender esse tanto de coisa, porque eram algumas coisas que estavam me provocando bastante sofrimento, assim. Que experiências de rejeição eram essas? A experiência, por exemplo, de você vai para uma festa e aí todos os seus amigos brancos, padrãozinho, né, esse termo que dá tanta polêmica, estavam sempre sendo escolhidos como alvo de afeto, e a experiência que eu tinha era uma experiência sempre de rejeição. Quando não era uma experiência de rejeição, era uma experiência movida por estereótipos e por relações muito vazias e às vezes marcadas por uma objetificação, de rolarem fuxicos sobre tamanhos de certas partes e de pessoas que de quererem ficar comigo interessadas nesse tipo de informação e quererem ficar comigo escondidas na minha casa e não quererem ficar comigo quando a gente se encontrava numa festa, por exemplo. Começo da vida gay, né, na hora que você se assume e tal, volta e meia o seu namorado não quer te apresentar. Em que momento você conseguia perceber que era porque a pessoa ainda não era, entre aspas, assumida, ou é porque a pessoa não queria te apresentar? A questão era de não ser apresentado para os amigos, da pessoa não estabelecer nenhum tipo de contato público comigo, assim. Era meio essa coisa de ter uma relação que era mantida completamente na clandestinidade mesmo. E a própria experiência da solidão afetiva que atravessa muitas dimensões da vida e por muito tempo me fizeram sofrer, assim. Nossa, era horrível, né? Imagina. Teve uma época que eu parei de mandar nude, assim, eu detestava, sabe? Tipo, porque a partir do momento em que eu mandava uma nude, eu sumia, assim, o corpo, né? Era o único assunto, assim. É muito doido falar disso, porque para algumas pessoas isso pode parecer um excesso de pudor, assim, né? Ainda mais que você entregou aí no começo do vídeo que eu sou uma pessoa cristã, mas, tipo, nem tem a ver com isso, não. Mas é vivenciar relações em que eu não existia como pessoa, em que o meu afeto não era valorizado e que a possibilidade, o espaço de criação de afeto não existia. Nas poucas relações que eu tinha, eram relações esvaziadas, e eu digo que não só esvaziadas, como esvaziantes também, porque era aquela coisa, eu passei uma vida inteira com autoestima extremamente fragilizada, principalmente porque eu passei a minha vida inteira tendo referências de beleza, referências de estética, referências de vida afetiva, referências de realização amorosa, que eram sempre de pessoas que não se pareciam comigo. Então, quando eu me olhava no espelho, eu não identificava... Você fala de referências mesmo de, tipo, filmes... filmes, novelas, as pessoas ao redor, as pessoas, os meus amigos que namoravam, que tinham relacionamentos que todo mundo shippava e esse tipo de coisa. E eram sempre pessoas que não se pareciam comigo. Então, eu me achava horroroso,
E também passava por essa coisa de qualquer migalha de afeto que eu encontrasse no caminho, eu ia abraçar e eu ia entregar o que eu pudesse, o que eu precisasse para conseguir me agarrar àquela migalha de afeto, porque era o que eu tinha à disposição, né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo de construir algumas feridas que ainda envolvia um pouco a dificuldade de achar que era só comigo, que era só eu que passava por essas experiências, que o problema estava comigo, que era eu que de fato não era bonito o suficiente, não era gostoso o suficiente, não era digno do afeto e do amor das outras pessoas, né? Em que momento você começou a ligar que, putz, não é só comigo? Foi muito parte desse processo de viver no Rio de Janeiro. Porque quando eu vim morar no Rio de Janeiro, que eu encontrei todas essas outras pessoas e que eu encontrei esses outros debates, foi que eu encontrei outras pessoas que tinham vivências parecidas comigo. E tinha uma parada que depois a gente vai entender que não era coincidência, é que essas pessoas não tinham só vivências parecidas comigo, como elas também eram parecidas fisicamente comigo. Elas eram parecidas em termos das vivências que elas tinham, em termos das realidades de onde a gente vinha. Quando eu digo que o meu processo de me entender como uma pessoa negra passou muito por esse lugar da vivência afetiva, é porque foi o momento em que eu entendi que as minhas trajetórias se cruzavam muito com as trajetórias de outras pessoas negras quando a gente estava falando dessa coisa das vivências das experiências de afetividade. E isso para mim foi um ponto de virada muito doido, porque eu comecei a observar as pessoas por quem eu me interessava. Foi quando eu comecei a reparar as pessoas que eu dava like no Tinder, assim, que eu dava like no Tinder naqueles meninos que eu descrevia, né, aqueles meninos branquinhos, magrinhos, aquele cabelo liso. Aquele modelo de referência do Tumblr, assim, aquelas fotos sempre muito editadas. Porra, ninguém gostava de mim, né? Mas não é que ninguém gostava, é que não gostava de mim as únicas pessoas que eu tinha sido educado para enxergar. Esse padrão de garotos que eu buscava, né? E que eu buscava ser, que eu tinha como referência do estilo que eu queria ter, assim. Eu mudei muito em termos de estética, da maneira como eu me vestia, a maneira como eu me arrumava, porque eu passei a trocar a minha calça de algodão cru e a minha sandalinha de couro por uma calça skinny e uma camisetinha belíssima e um escapulário de prata, entendeu? Que eu queria me encaixar no rolê, assim. E trazendo essas referências para mim e buscando outras pessoas que também tinham essa estética, assim. Porque uma coisa que a gente se questiona muito é que hoje em dia a gente amplia esse olhar fechado no nosso feed do Instagram, né? Porque a gente começa a ser alimentado pela cultura, daí a gente escolhe no Tinder e de repente quando a gente vê, a gente está seguindo homens assim também, né? Ou no meu caso, mulheres dentro desse padrão. Isso só aumenta, acho que dá um nó na cabeça, porque você falou, se tem tanta gente assim, se eu mexer um pouco, eu posso chegar lá. E ao mesmo tempo, você nunca vai chegar e você sempre vai sentir inadequado. Você sentia esse processo? Não, esse looping sempre acontece, assim, porque é aquela coisa, estou me esforçando o máximo suficiente, mas eu não vou alcançar essa parada nunca, assim. Ao mesmo tempo que sai um fardo das suas costas, naquela coisa de você entender assim, não, é porque não é só comigo, finalmente, né, entendi. E aí isso é um interruptor que liga, é uma chave que vira para repensar um monte de coisas a respeito de si, das minhas relações com as outras pessoas, mas isso também coloca um outro desafio, que é bom, o problema não está comigo, está com a sociedade, então agora precisamos mexer para transformá-la, entendeu? E aí você ganha um outro desafio que é muito maior, mas que, eu acho que ele faz um pouco mais de sentido, né? A gente realmente precisa transformar a sociedade. Eu não precisava, obviamente que eu preciso transformar muitas coisas em mim o tempo inteiro, mas não exatamente esse problema que eu achava que existia, que era um problema de encaixar nos padrões e na maneira como eu me enxergava e na maneira como eu enxergava as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo você tem um outro desafio que tá bom, entendi que eu cresci dentro dessa educação escrota, dessa cultura racista e gordofóbica, mas como é que faz então para eu começar a gostar de pessoas mais parecidas, né? E para eu começar a gostar de mim? Primeiro que toda vez que eu faço esse tipo de debate, as pessoas acham que eu tô querendo forçar elas a
ficarem com outras pessoas que elas não têm interesse. Acho que é importante dizer que não é sobre isso. É porque eu sei que tem um monte de outras pessoas por aí, parecidas comigo, que estão passando por esse tipo de processo. O meu principal recado é: pare de se sentir mal com você mesmo e pare de se odiar, porque não é responsabilidade nem culpa sua se as outras pessoas não enxergam a sua beleza interior e exterior, assim. Não é responsabilidade nossa lidar com isso, né? E aí, pra mim, foi um processo de perceber, não é que eu não me interessava por essas pessoas, é que eu simplesmente não percebia que elas estavam ali. Que eu não tinha sido educado para perceber que essas pessoas estavam ali. Justamente por isso, porque a gente cresce com esse arsenal de referências, em que as referências de afeto e de amor e de tudo isso que a gente almeja quando a gente fala de relacionamento, de família, essas referências são sempre de pessoas brancas, magras, de classe média. Quando a gente fala da realidade, principalmente de pessoas negras aqui, nunca são imaginários relacionados ao afeto. É o imaginário relacionado à violência, à criminalidade, à família desestruturada, à agressividade, à raiva. A gente não aprendeu, não foi formado para enxergar essas pessoas como pessoas que são merecedoras de afeto e como pessoas que são humanas, inteiras, que vão muito além de um estereótipo e que também podem oferecer afeto. Às vezes, quando a gente entra nessa conversa também, as pessoas entram num olhar meio da piedade, assim, nossa, mas a pessoa negra nunca foi digna de afeto, então eu vou dar o meu afeto para essa pessoa, porque ela também merece. E, cara, não é só assim. Minha relação nos dates. Entendeu? Tipo, não é sobre isso. É sobre humanizar as pessoas. É sobre enxergar essas pessoas como pessoas que são dignas e que são aptas para viver qualquer tipo de relação afetiva como qualquer outra pessoa. Relações que vão ter briga, que vão ter dificuldade, relações que vão ser maravilhosas, relações que vão ter um sexo ótimo, relações que vão ter um sexo péssimo, relações... Isso é muito a lógica da representatividade, né? Ontem a gente entrevistou as Bahias e a Cozinha Mineira. Maravilhosas. É muito difícil, né? Você não conseguir se enxergar enquanto potencial. Desde uma profissão, né? De um negro não conseguir se enxergar enquanto médico. Tá aí até o Minha no Big Brother mostrando isso, né? E é essa coisa da gente não ter o nosso olhar educado para enxergar mesmo essas pessoas. Porque no momento que você para e observa, gente, desculpa, assim, que pessoas negras são lindas é apenas uma constatação, entendeu? Não tem debate, não tem discussão, você não... E é isso, depois que eu comecei a reparar naquelas pessoas ali ao redor e trocar mais com essas pessoas e a mudar as minhas referências e a começar a me inteirar mais e a ouvir mais sobre essas coisas, o processo é um processo quase que natural, assim. Foi um processo de começar a estabelecer relações que eram muito mais genuínas e muito mais inteiras. Eu vivo um relacionamento hoje com outro menino negro que está sentado ali atrás assistindo alguma coisa e ele é absolutamente maravilhoso, entendeu? E uma coisa que eu valorizo muito na minha relação com o Rafa, o fato de que a gente se admira profundamente, né, amor? Ele tá ouvindo. E a gente faz muita diferença na trajetória um do outro e a gente se ajuda a se amar, sabe? No sentido de que estar com ele me faz melhor e me faz entender um monte de coisas bonitas a meu respeito. E aí, pessoas negras que estiverem assistindo, eu acho que essa é uma reflexão que acaba, querendo ou não, acaba fazendo mais sentido para nós. Mas é que quando a gente encontra essa experiência de amor e de afeto em uma outra pessoa negra, quando a gente compartilha as nossas trajetórias e inclusive as nossas feridas e as nossas potências também, né, as coisas que a gente tem a oferecer e que a gente gostaria de oferecer numa relação, é uma coisa que cura mesmo, né, as coisas muitas que a gente carrega dentro das nossas trajetórias, das nossas vivências afetivas, assim. Você olhando para trás, o que você pensa em relação ao seu gosto de antes e o gosto de agora? Eu penso que agora tá tudo ótimo, né? Porque, assim, se abriu um leque de possibilidades. Estou namorando um boy belíssimo, entendeu? E acho que, para além disso, assim, eu tenho um ranço estabelecido de cada uma das pessoas que fez eu contestar, eu questionar a beleza deste rostinho maravilhoso, querida. Porque imagina, né? E é isso, assim, o processo hoje, obviamente, é isso, né? Se amar e se gostar e
e estar confortável com a gente é uma batalha diária. Nesse encontro com outras pessoas que eu fui entendendo que as nossas vivências eram parecidas e que aí eu fui entendendo que não era só comigo. E aí, à medida que eu fui entendendo que não era só comigo, eu também fui entendendo como é que eu reproduzia esse tipo de comportamento com outras pessoas. Então, essas coisas vão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, assim. E eu acredito muito mesmo na experiência da coletividade. Encontrar outras pessoas negras e estar em espaços que são mais frequentados e mais ocupados por essas pessoas. E observá-las e enxergá-las. Aquela coisa que eu estava falando de ter passado a minha vida inteira encontrando referenciais de beleza que quando eu chegava no espelho eu não enxergava, hoje é o processo contrário, assim, né? É fazer um movimento ativo e consciente de me cercar dessas referências, porque eu consigo me inspirar nelas e entender um pouco mais a meu próprio respeito também, porque eu chego no espelho e eu me pareço com essas pessoas. Quando eu converso com elas, eu entendo que a minha trajetória se parece com a trajetória delas e que a gente tem coisas bonitas e importantes para construir juntos e para trocar e para somar. Essas construções de afeto e essas construções desse afeto que surge nesse outro lugar, nesse lugar de resgate da nossa humanidade, isso é uma coisa extremamente poderosa mesmo, assim, né, que é uma coisa muito transformadora. Essa coisa de fazer esse processo de revisão desses padrões e dessas coisas todas, é sempre uma parada muito delicada. Nossa, mas você quer problematizar o meu desejo, ou você quer problematizar o fato de que as outras pessoas me desejem, mas eu também sou legal, também sou bonito, eu não sou só um padrãozinho, sabe? Não tem jeito da gente questionar as estruturas e da gente propor mudança sem criar algum tipo de desconforto. Então, acho que esse desconforto, ele se não vou dizer que é razoável, porque eu acho que não é, mas ele é relativamente previsível. Eu fiquei pensando o quanto também que as pessoas brancas e magras, o fato de não querer expandir o olhar para outras belezas também é uma vontade de não querer abrir mão do privilégio, porque de alguma maneira a pessoa branca ou a pessoa magra, ela se sente superior a outras pessoas porque ela foi educada dentro dessa cultura, né? Se você se sente desconfortável com o fato de que as pessoas estão questionando o seu lugar de privilégio, ou que estão questionando um lugar que para você sempre foi estável, sempre foi dado, sempre foi entendido como o normal, que bom, assim, é sinal de que tá dando certo. Exatamente, porque eu acho que mais do que ficar desconfortável com estarem questionando, é você passar a querer ficar desconfortável com o seu próprio gosto. Porque acho que o questionamento ele tem que ser para todo mundo. Não é só o negro que tem que questionar o gosto dele. Todo mundo tem que questionar o gosto, porque todo mundo cresceu dentro dessa mesma sociedade, né? Tem esse autor, o Paul Preciado, que ele faz uma reflexão que eu acho ótima numa palestra, que ele diz que esse monte de construtos que a gente tem são ficções políticas vivas, assim. Eu gosto muito dessa construção para definir um monte de coisa, definir o que é raça, definir o que é gênero, definir o que é padrão de beleza. São ficções porque são coisas que foram inventadas, são políticas porque isso gera desigualdade de poder mesmo. A gente tem menos ou mais acesso a direitos e a dignidade, a um monte de coisa por causa dessas diferenças, e são vivas porque são coisas que se marcam, se encarnam nos corpos da gente, né? São encarnados na gente, a gente carrega isso para onde a gente vai. E aí ele diz uma coisa que eu acho que é maravilhosa, é que a gente precisa se rebelar contra essas ficções políticas que a gente tem e inventar novas ficções políticas que não sejam produtoras de violência. E para mim é essa a ética fundamental que me move, assim, é que como que a gente pode produzir outros modos de viver. A gente não precisa ser todo mundo igual, a diferença a única coisa que nos une é o fato de sermos diferentes, mas como que essas diferenças não se tornam produtoras de desigualdade, não sejam produtoras de violência, assim, né? É nesse sentido que eu acho que a gente precisa, todo mundo, repensar. Se você não quer ficar com outras pessoas e blabs e etc, tudo bem, assim, né? Eu não tô aqui para definir com quem você fica, com quem você transa, nem nada disso, mas é a importância da gente entender como que esses padrões que foram ensinados pra gente, como que essas histórias que foram contadas pra gente em relação a pessoas negras, em relação a pessoas gordas, em relação a pessoas com deficiência, em relação a pessoas pobres, em relação a pessoas de periferia, como que todas essas histórias que foram contadas pra gente, elas são ficções políticas vivas, produtoras de violência, que afetam a vida da gente todos os dias, inclusive os padrões de beleza que a gente acha que são inofensivos e que vai resolver com você indo malhar e definir o seu tanquinho, entendeu? Não é só sobre isso, não é disso que se trata, né? Isso gera uma quantidade enorme de efeitos na vida de todo mundo, e ainda que você não esteja aberto a repensar
a maneira como você se relaciona e a maneira como você foi ensinado a se relacionar, tudo bem, questão sua. Mas assuma a importância da gente parar de reproduzir esses estigmas e parar de reproduzir esses padrões, porque eles criam histórias de sofrimento, de violência e de solidão e de baixa autoestima na vida de muitas pessoas. São estereótipos e padrões que são nocivos e é papel, função de todo mundo combater isso e transformar essa realidade, assim. Gente, palmas. Obrigada. Murilo, parabéns, pelo amor de Deus. Bora repensar tudo isso, construir outras ficções. Acho que a gente está num momento que a gente já está repensando o mundo. Então vamos começar a mudar dentro da gente, o jeito como a gente olha o mundo, olha os outros e se olha, para criar uma transformação positiva. E quem está assistindo, vai lá no Muro Pequeno também, ampliar essas nossas conversas aí, tem muito conteúdo bacana lá, tô falando sempre sobre essas coisas. A gente vai construindo essas pontes e se ajudando a se amar.